E aí pessoal, tudo bem? Eu tava ouvindo uma música aqui no meu Spotify que chama assim, ó, Love Will Tear Us Apart, tá? Tipo assim, de mais ou menos o significado seria: o amor vai nos detonar, vai nos destitelar, vai nos separar de novo, certo? E aí eu lembrei de duas coisas. Primeira, o vídeo que o pessoal mais me pediu para fazer uma continuação é o vídeo a respeito do dedo podre lá, tá? Dos casais, por que as relações são do jeito que são, certo? Isso é uma coisa que eu lembrei. E aí eu lembrei que eu estou devendo esse vídeo, então eu resolvi aproveitar que eu tô voltando aqui de uma viagem e pensei a respeito do vídeo, e escutando a música também lembrei o contexto no qual eu conheci essa música. Pessoal, essa música, a primeira vez que eu ouvi ela foi num filme que chama Donnie Darko, tá? É um filme dos anos 2000, não lembro exatamente se é 2001 ou 2000, mas enfim. Mas a questão é a seguinte: toda a letra dessa música trabalha a questão do quanto o sentimento do amor, ele é poderoso, e ao mesmo tempo ele pode ser, ele tem um caráter um pouco destrutivo também, tá? Por que esta música está nesse filme? Porque o nosso personagem do filme, o Donnie, ele conhece uma outra personagem, a Gina, e acaba gostando muito dela. Mesmo ele tendo aquele jeitão dele, ela também gosta dele. Só que o que acontece? Eles vivem intensamente lá uma paixão, digamos assim, durante algum tempo, uns 30 e poucos dias, que é o tempo lá que o Frank fala pra ele, né? É 31 dias, se eu não me engano, em mais algumas horas. E essa música toca num contexto bem no momento do filme onde ele se dá conta, na minha visão, tá? Que ele tá apaixonado por ela e, de certa forma, ela também tá apaixonada por ele. Por que toca essa música? Porque o amor que eles estão vivendo no contexto do filme, ele é muito impossível de ser executado. No caso, nós estamos falando de uma questão de roteiro, tá? Que não deixa eles ficarem juntos, porque tem uma questão de viagem do tempo envolvida aí, que não permite que o Donnie continue vivo. E pensando nisso, para ele fazer com que ela fique viva, ele tem que ficar deitado lá na cama dele, tá? Quem não viu o filme se ferrou, porque eu acabei de entregar um monte de coisa importante, mas é interessante o contexto que essa música aparece justamente por isso. O amor que eles vivem, né, o sentimento ali que eles têm, vai ao mesmo tempo que junta eles, impede que eles fiquem juntos, tá? Mas por que eu falei dessa questão toda do Donnie Darko e da questão do personagem também? Eu falei para fazer uma introdução a respeito de uma série de relacionamentos que existem, que são desta forma também na vida real. No filme isso é tratado de uma maneira poética, né? Tem um recurso lá do que chamam de plot armor, né? Plot armor pro roteiro de cinema, e de Deus Ex Machina também, mas é mais poetizado isso. Mas no mundo real acontece muito de ter relacionamentos, digamos assim, impossíveis, né? Que as pessoas, elas não se dão muito bem, mas se amam muito, e mesmo assim tentam ficar juntas, mesmo tendo uma discordância de uma série de coisas. O ditadinho querido dos opostos se atraem, ele não apareceu por acaso, certo? Ele apareceu porque se deram conta que ao longo da vida muitas situações de relações se configuravam dessa forma, tá certo? Então, trazendo para o mundo real um pouco, ainda falando mais de esquemas, que as pessoas ficaram curiosas, né? Existe uma tendência disso acontecer, principalmente para situações onde nós tivemos uma questão assim de violência, por exemplo. Vou fazer um corte aqui porque simplesmente meu celular parou de gravar do nada, mas vamos lá. Na vida real, retomando, isso acontece, tem uma tendência de acontecer, principalmente em lares, né, onde a criança viu alguma questão assim de disfuncionalidade acontecendo, uma questão de violência acontecendo, pode ser verbal, pode ser física, aquilo se tornou familiar de certa forma para ela, e aí, se a gente for pegar um termo psicanalítico, por exemplo, a gente pode dizer que inconscientemente ela vai acabar buscando por aquilo.
é bom deixar bem claro que não quer dizer que ela queira aquilo. Quer dizer que só por uma questão de costume, digamos assim, inicialmente se procuram esse tipo de pessoa, que inicialmente pode não ter o mesmo comportamento, mas que talvez no médio ou no longo prazo demonstre ter um comportamento parecido com o que a criança via na sua infância em casa, tá? A pessoa se sente atraída inicialmente também justamente por pessoas que, digamos assim, compartilhem essas coisas, tá? É um pouco, eu sei, é meio assustador pensar assim, mas aquilo que as pessoas falam muito a respeito às vezes da química, não sei o que é com química, tem pessoas que têm química, tem pessoas que não têm. A química, além de uma coisa assim biológica, tá? Que tem uma questão de liberação de hormônio específico, que a pessoa pode se sentir atraída por um tipo físico de pessoa, isso é normal, em específico, mas a química que se refere para esquemas para casais é uma coisa que o Jeffrey Young chama de química esquemática, tá? Ainda pensando na teoria dos esquemas, cada pessoa, segundo o que o Young nos diz, certo? Tem uma série de esquemas psicológicos, estruturas psicológicas que funcionam às vezes e outras não. Às vezes os esquemas ficam ativados ou não. Por que eu estou falando isso? Porque um casal que tem uma química esquemática disfuncional, um vai apertar os botãozinhos do outro, sabe? E mesmo assim as pessoas não conseguem se separar por causa dessa questão. Existe química na expressão, justamente por ter essa atração muito forte e inexplicável, e esquemática porque um aperta os esquemas de um do outro, tá? É meio que isso. Na hora que tá tendo a desavença, a briga ou alguma coisa assim do tipo. Então, é por isso que é tão difícil às vezes se desvencilhar disso. Nós, né, os seres humanos, a gente gosta muito de poupar energia. O nosso cérebro ele é muito econômico nesse sentido. Então, para eu me experimentar numa coisa nova, né, um outro tipo de relação, outro tipo de pessoa, alguma coisa que eu não conheço, vai ter que ter um esforço psíquico e mental e até de energia assim, muito grande no momento inicial. Então é o que se recomenda um pouco em termos assim de como que eu me livro, né, começo a me tratar em relação a ter o dedo podre. Tem que se experimentar em posições de pessoas que, segundo o que o Jeffrey Young nos diz, né, tu não teria muita atração, tu não teria muito interesse, porque essas pessoas vão te proporcionar outros tipos de relação, que geralmente a probabilidade de não conhecer esses novos tipos é bem grande, tá bem? Uma coisa que tem na música também, voltando um pouco para a questão da música, é que no refrão eles falam muitas vezes que o amor vai nos partir, nos destitelar de novo, again. Eles falam várias vezes isso, né? Por que está presente isso? Talvez porque os autores da música já tinham sofrido muitas questões de desilusão amorosa, tá? Mas em termos assim de um pouco de psi, a repetição, ela nos é uma forma de comunicar que nós estamos buscando a mesma coisa ainda. Se as coisas continuam se repetindo com pessoas diferentes, veja que eu botei o diferentes aqui bem entre aspas, tá? É porque a gente ainda está buscando a mesma coisa. Então, se a pessoa está buscando relações amorosas em que causem mais dor do que coisas positivas, e isso continua acontecendo ao longo de um período da vida, é sinal que esse desejo ele não foi reconhecido ainda. Desejo aqui, gente, deixar bem claro, é uma coisa que a pessoa pode não querer de fato, é um desejo do que já foi conhecido, tá bom? Não quer dizer que a pessoa vai continuar querendo isso pro resto da vida. A primeira coisa que tem que ser feita, assim como qualquer problema psicológico, é reconhecer que o problema existe. Reconhecer que o problema existe e entender que a pessoa, né, no caso que está envolvida no problema, tem uma parcela nisso, tá? De estar assim buscando as mesmas coisas ainda, mesmo sem saber. A partir disso dá para se fazer uma série de coisas, tá? Mas geralmente é mais recomendado a pessoa estar num tratamento psicológico ou psicanalítico, né? Para começar a tratar com essas questões assim mais profundas, mais assim os detalhes dessas coisas que eu tô falando.
dá para querer, através de um vídeo do YouTube, que a pessoa reconheça que esquemas que ela tem, que esquemas que estão ativados e por que existe uma atração específica por esse tipo de pessoa, que eu não sei, eu estou imaginando aqui. Isso tudo é bom, é recomendado, na verdade, que seja trabalhado em consultório diretamente com um terapeuta que pegue junto, tá? Para entender um pouco isso e sair dessas repetições, visando sempre que a pessoa tenha mais qualidade de vida, né? Depois de entender um pouco mais sobre si mesmo, vou entender como é que é a minha relação com os outros, tá? Então acho que, assim, ainda não é o suficiente para falar sobre isso, com certeza não é, mas como eu estava devendo o vídeo, lembrei da música, tive a ideia, acho que é um começo já. Eu já ia me esquecendo, tem umas pessoas que estão me dizendo assim, tu tem que pedir inscrição, sininho e gostinho e não sei o que, porque senão o algoritmo do YouTube, alguma coisa. Então assim, ó, façam isso aí, por favor, cara. Quanto mais dessas coisas tiverem, mais reforço positivo eu vou ter para fazer mais vídeos, tá?